Olá pessoal, bem-vindos ao Política em Pauta. Hoje o assunto é quente. A tensão diplomática que vem crescendo entre Brasil e Estados Unidos. O que está por trás disso? E o que pode acontecer nos próximos meses? Flávio Dino não cita diretamente a Lei Magnitsky, mas determinou que sentenças estrangeiras só valham aqui se autorizadas pela justiça brasileira ou se seguirem processos formais de cooperação internacional. O magistrado frisou que a decisão se aplica a qualquer tipo de imposição, restrição ou coerção decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Dino afirmou ainda que a medida é necessária diante da imposição de força de algumas nações sobre outras. Horas depois, na escalada de tensões entre os dois países, a embaixada americana no Brasil repostou uma declaração do Departamento de Estado chamando Alexandre de Moraes de tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Também alertou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o Washington Post descreveu Moraes como um ministro que não cede às vontades de Donald Trump. Em entrevista ao jornal, o magistrado ressaltou que não vai recuar 1 milímetro sequer. Ele disse que quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. Diante da proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro, a expectativa de aliados do ex-presidente é de que o governo Donald Trump endureça as reações e aplique a Lei Magnitsky a outros magistrados da corte. Hoje, a penalidade está limitada a Moraes. Numa outra frente, a oposição investe no envio de uma carta com críticas ao ministro para 88 embaixadas estrangeiras no Brasil. A intenção é expandir a pressão internacional sobre o Supremo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa da atuação de Moraes e negou acusações de que o Brasil viva sob uma suposta ditadura do judiciário. Só afirmará isso quem não tenha vivido uma ditadura. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Abinasser, começando por você, ao longo do dia, ao longo da tarde, melhor dito, o foco da atenção foi se desviando da entrevista do ministro Alexandre de Moraes para o Washington Post e foi focando na decisão tomada pelo colega dele, Flávio Dino. Decisão essa que acaba de ser caracterizada por algumas agências de classificação de risco, como deixando o sistema financeiro brasileiro entre a bigorna e o martelo. Foi isso que Dino fez? Boa noite, William. Realmente, em tempos normais, talvez uma decisão dizendo que leis estrangeiras não têm efeito automático no Brasil não seria necessário. Então, me parece que o Supremo e o ministro Dino viu a necessidade de reafirmar certos princípios que são básicos, né? Todo mundo sabe que o princípio da soberania vale e ele implica que cada estado não está sujeito à jurisdição e aos atos de outros estados, né? Então, esse princípio é fundamental. A questão é que, ao o ministro dizer, né, que esses atos ou essas leis, essas determinações não têm efeito no Brasil, o que é correto, não tem efeito imediato no Brasil, isso não resolve o problema, William, das empresas que ainda assim têm que tomar a decisão de se devem ou não seguir a determinação dos Estados Unidos. E eu me refiro às empresas que têm negócios nos Estados Unidos, que têm presença nos Estados Unidos, e a economia americana, a gente sabe, pelo seu alcance, pela sua abrangência, né, não raro,
as decisões tomadas nos Estados Unidos acabam tendo efeitos extraterritoriais. Me parece uma tentativa de tentar limitar isso, de deixar claro que o Brasil não vai aceitar intervenção ou interferências indevidas, mas realmente isso não dá total segurança para as empresas que ainda assim têm que tomar a decisão de se estão ou não obrigadas a seguir essas decisões e se devem fazê-lo para manter seus interesses nos Estados Unidos. Ricardo, nós temos você como convidado hoje, devido à sua especialização em comércio internacional e pelo fato do Brasil ter entregue hoje a resposta à investigação decretada pela 301. Hoje era o prazo para a resposta. Vamos ouvi-lo sobre isso também, mas não podia deixar de passar a oportunidade de ver qual é a sua avaliação da decisão do ministro do Supremo em relação a empresas brasileiras que prestam serviços a Moraes, entre outros, e que são obrigadas a seguir a legislação americana como a Lei Magnitsky. William, como o Rabi falou, em princípio, legislações e decisões estrangeiras não têm validade no território brasileiro sem passar por um devido processo. A questão é que essas legislações de combate ao terrorismo, combate à violação de direitos humanos e combate à corrupção internacional, elas têm esse elemento da extraterritorialidade que faz com que as autoridades americanas possam alcançar, dentro dos Estados Unidos, empresas estrangeiras. Então, a tua analogia foi muito, muito feliz, de falar entre a bigorna e o martelo, porque se cumprida a decisão do ministro Dino, pode ser que as empresas brasileiras sofram as consequências nos Estados Unidos, que também impacta nas atividades dela. Se cumprida a decisão, ou se cumprida as restrições impostas indiretamente pela determinação do governo americano, elas estariam descumprindo uma decisão do STF, né? A crise volta para o Brasil na atividade do mercado financeiro e das outras empresas que têm essa mesma característica. A gente é da velha guarda, né, Lorival? Crédito a quem merece. Obrigado pela referência à analogia, mas ela é da agência Eurásia, que é especializada em classificação de risco. Eles que vieram agora à noite com essa, Ricardo, caracterização de forma muito dura do que está acontecendo. Lorival, cabe à Casa Branca pedir ou não ao Departamento do Tesouro que vá às últimas consequências. No caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ter uma conta em algum grande banco brasileiro. Vamos falar um banco, o Banco do Brasil. Tem operações lá. Teoricamente, o Banco do Brasil pode ser impedido ou sofrer dívida, digamos, multa bilionária nos Estados Unidos se continuar pagando o salário do Alexandre de Moraes via sua conta? Exato, isso já aconteceu com bancos que não são americanos, né, como o Standard Chartered, que sofreu 2 multas dos Estados Unidos, e o BNP Paribas. O Standard Chartered é britânico, o BNP Paribas é francês, e é o caso mais traumático da história do mercado, né, do sistema financeiro mundial, porque foi uma multa de 9 bilhões de dólares, né, que ele sofreu em 2014. Esses casos não foram a Lei Magnitsky, mas eram sanções americanas, no caso do BNP Paribas, por ter mantido transações com entidades do Sudão, do Irã e de Cuba que estavam sancionadas, as entidades especificamente. Ele se declarou culpado nesse processo, pagou essa multa. Havia também 5 anos de liberdade condicional para executivos do banco que foram suspensas por ele ter se declarado culpado e pagado essa multa. E o Standard Chartered foram 2 vezes. Em 2012, foi uma multa de 340 milhões e depois de 327 milhões, foram 2 multas, por ter feito transações com o Irã, Mianmar, Líbia e Sudão. E em 2019, esse mesmo banco pagou uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ter tido transações com autoridades do Mianmar, Zimbábue, Cuba, Sudão, Síria e Irã. De maneira que essas pessoas eram
eram acusadas de lavagem de dinheiro. De maneira que, assim, existem esses casos anteriores, né? E há outros também, mas esses são os mais conhecidos. Como é que caiu em Brasília essa decisão do Dino, Daniel? O que é que se comenta? Vou completar, desculpa, é rápido. O que se comenta? Que Dino sabia o que estava fazendo ou fez por ignorar as consequências? Não, está dobrando a aposta, assim como praticamente todos os atores envolvidos, William. Eu me lembrei muito hoje, já no fim da semana passada tinha me lembrado, daquelas fases, daquelas etapas do luto, de negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Para mim está claro, tanto no governo brasileiro quanto no Supremo, e podemos incluir até elementos do governo americano aí, que já passou a fase da negação, já passou a fase da raiva, já passou a fase da negociação. Eu encontro elementos ali, às vezes de aceitação, às vezes de depressão, mas principalmente de aceitação, porque só isso explica, por exemplo, que o governo já esteja falando abertamente que não tem que ligar para Donald Trump de forma nenhuma, que o Supremo coloque para votação o julgamento de Bolsonaro de uma forma super expedita, dentro da legalidade, é importante ressaltar, mas sim de forma muito célere, que Alexandre de Moraes tenha dito hoje que ele não vai aceitar os recursos da Débora, que escreveu na estátua, e vai manter a pena de 17 anos, que existe um certo clamor pela diminuição, né? Não estou falando em anistia, estou falando em diminuição. E, por outro lado, eu vejo o governo americano hoje muito significativo que a embaixada fez. O encarregado de negócios da Embaixada do Brasil já foi chamado no Itamaraty 2 vezes, levou uma cobrança muito dura e hoje, contrariando tudo que ele levou de cobrança, postou novamente a embaixada, né? E ele responde pela embaixada, postou novamente uma publicação dizendo que Alexandre de Moraes é tóxico e fazendo um aviso aos ministros do Supremo. Enfim, existe um ambiente de aceitação de crise. Eu acho que, pelo que você descreveu, esse ambiente de vamos piorar a crise, Caio. William, tá claro que o Brasília ainda aposta em responder os ataques e as manifestações e os gestos e as decisões da Casa Branca, em vez de partir para um diálogo, né? Eu tenho a percepção que o Brasil não está pagando para ver até onde vai e apostando que esse até onde vai que tem limites para a entrada de decisões americanas ou de sanções americanas aqui no Brasil. E isso casado, claro, com pesquisas de popularidade que apontam que o discurso da soberania, seja do Flávio Dino, ex-ministro do Lula, ou seja do próprio presidente Lula, dá louros e ganhos em termos de política doméstica. A hora que isso começar a desvirtuar, as pesquisas apontarem que o país gostaria de ter, se for isso mesmo, solucionadores de crise e não estimuladores de crise, né? E a hora que, se vier um impacto muito grande dessas decisões dos Estados Unidos, aí a rota muda. Mas enquanto as pesquisas estiverem apontando um breve ganho de popularidade, e enquanto não tiver nada muito drástico em relação aos punidos, aos sancionados, à economia brasileira, não vai ter mudança de rota. Nas últimas semanas, vimos declarações públicas trocadas de farpas em um clima de desconfiança entre Brasil e Washington. A relação que já foi considerada estratégica agora enfrenta um novo momento de incerteza. Deixe sua opinião e se inscreva no nosso canal.